E aí, pessoal, tudo bom? Quem está falando é a professora Laura. Hoje a gente vai ter uma aula curtinha de revisão para a gente relembrar o que é função da linguagem. Tem aqui no primeiro bimestre, bem de boa, bem tranquilo, certo? E o vídeo vai ser curtinho, prometo, tá certo, pessoal? Então vamos lá. O que diabos é função da linguagem? Antes da gente chegar aqui, eu quero voltar um pouquinho para a gente falar sobre outro tema muito importante que é super ligado à função da linguagem, que é a comunicação. Para a gente entender de forma real o que isso aqui quer dizer, eu tenho que primeiro saber o que é comunicação. Por quê? É dessa comunicação que a gente vai ver realmente como vai ser as funções que a linguagem vai ter no nosso dia a dia. E para entender essas funções, olha essa moto, sacanagem, né, gente? Enfim, para entender essas comunicações aqui, a gente tem que entender quais são os elementos básicos para que ela ocorra. Ou seja, o que é necessário para que pessoas se comuniquem, certo? Então vamos lá. Cheguei lá, eu muito maravilhosa, fui falar com um boyzinho e eu falei, e aí cara, tudo bom? Vamos aí conversar? Vamos dançar? Naquela coisa meio ruim. E aí o cara fala, e aí beleza, tudo bom gatinho, vamos conversar. Como é que essa comunicação aconteceu? Eu, maravilhosa, cheguei para a pessoa e fui uma emissora, ou seja, eu mandei uma mensagem para ele, não foi? Essa mensagem foi, e aí gatinho, vamos dançar? Essa mensagem que eu mandei para ele. E esse rapaz, esse receptor, falou, massa, vamos sim. Ou seja, ele recebeu minha mensagem e me respondeu no mesmo assunto. Como assim, tia? Beleza, não mandei a mensagem para ele, não mandei? Mandou. A pessoa recebeu, não recebeu? Recebeu. Mas para essa conversa acontecer, a gente tem que ter o mesmo assunto para a comunicação se sustentar. Imagina se eu chegasse com um boy e falasse lá, chamando para dançar, e ele respondesse assim, poxa, cara, o céu é tão azul, hein? E eu ficar, meu irmão, que isso? Drogas, pare, não é legal. Porque não tem nada a ver. Ou seja, ele não está corroborando com o assunto para a comunicação acontecer. Além disso, certo? Vamos imaginar aqui. Temos emissor, temos mensagem, temos receptor, temos um assunto ok aqui, tem tudo direitinho. Mas, se não houver também uma interação acontecendo, ou seja, se as pessoas não quiserem se comunicar, a comunicação não vai acontecer. E além disso também, se também as pessoas não compartilharem do mesmo código, a comunicação não vai acontecer. Como assim um código? A linguagem. Se eu, em vez de chegar pro boy e falasse, aí, quer dançar? E eu chegasse e falasse, hey man, ou hey guy, do you like to dance? I want this with you. E a pessoa vai dizer, ok, meu irmão, se lascar, tua mãe. Porque não vai entender o que eu estou falando. Eu falei com ele em inglês, se ele não souber inglês, ele não vai nem entender o que foi que eu falei. Então, o código tem que ser compartilhado. A linguagem tem que ser compartilhada para a mensagem chegar lá, não é isso? Até aqui de boas, não é, gente? O que isso aqui vai ter a ver com a função da linguagem? É porque cada elemento desse aqui, os elementos da comunicação, ele vai se referir a um tipo de função. Aqui, ó, vocês podem ver aqui embaixo, nós temos 6 funções. Temos a função emotiva, a função conativa, função referencial, função poética, função fática e função metalinguística. Vamos iniciar aqui pela função emotiva. Você pode ver que eu botei aqui esse umzinho, ó, indicando de qual função ela se refere a cada elemento. O que vai ser a função emotiva? É a função que é centrada no eu. Ou seja, a pessoa que fala, do emissor. É quando eu pego e utilizo a linguagem para falar sobre o que eu sinto, o que é que eu acho, o que é que eu penso sobre alguma coisa. É muito comum em textos, né, em gêneros textuais, como diário, como relato pessoal. É quando eu vou utilizar a linguagem para expressar esse meu eu, essa expressão emotiva que eu tenho. Essa função que é também do emissor, ou seja, o que eu falo, o que eu acho. Então é sobre mim, certo? Primeira função. A segunda função vai ser a função conativa, algumas vezes também chamada de apelativa. O que ela quer falar? É quando essa função ela se centra no receptor, ou seja, a pessoa com quem eu falo. Quando eu vou centrar toda a minha comunicação na pessoa com quem eu estou falando, é porque eu vou adaptar minha linguagem a ela. Ou seja, eu vou pensar que pessoa é essa, pensar de que forma eu vou falar. Isso aqui eu vou ver onde, que tipo de texto, que tipo de linguagem. Vai ser em textos como propaganda, como cartaz, como anúncio publicitário. Por quê, tia? Eu não entendi. Por exemplo, imagina que você é vendedor de sapatos lá na Casa Pio. E aí chega uma pessoa muito linda, claro, para comprar um sapatinho. Você não vai vender o mesmo sapato para mim, nem falar da mesma forma comigo, do que você vai falar, sei lá, com o Giovanni.
Lembra do Giovanni? O sapato vai ser diferente, o gênero vai ser diferente, não é? A forma que eu me visto é diferente da dele. Então você vai adaptar a linguagem à pessoa que você vai vender. Então aí você está utilizando a sua função conativa. Pense também nas propagandas que você assiste. Quando você é propaganda de cerveja, né? Normalmente tem muitas mulheres, não é? Muita festa. E aí isso aí é para aquele tipo de público, que normalmente é homem, normalmente é jovem, que gosta de ver aquele tipo de coisa. E a propaganda que é para criança vai ser super colorida, com desenho, porque vai atender aquele público. É a função conativa. Até aqui tranquilo? Vamos seguir adiante. A função referencial, ela vai ser o quê? É a função que vai ser centrada no assunto. É quando eu quero utilizar meu texto para informar algo ou explicar sobre algo. Por isso que ela é mais comum em gêneros textuais, como artigo científico, como reportagem, como ensaio, né? Todos eles vão utilizar a função referencial, porque vão querer explicar o assunto, explicar o tema de aula. Beleza? Função poética é a função centrada na mensagem que eu mando. E aí eu sempre utilizo o mesmo exemplo porque ele é muito prático. Gente, pensem um pouquinho em todas as músicas de sertanejo universitário que vocês conhecem. Tem mais de uma música que fala sobre ser corno. Aí você pode pensar assim, tia, tem um monte. Tem pra caramba, assim, quase todas. As músicas são iguais? Não. Por quê? Porque apesar do tema ser o mesmo, a recriação poética daquela mensagem, ela é distinta. Nós temos diversas formas de recriar essa mensagem, de fazer ela com palavras diferentes, construções diferentes, metáforas diferentes. Essa reconstrução da mensagem, essa forma de pensar de que forma eu vou falar algo, de como eu vou construir esse algo, vai ser chamado de poética, porque poesia é isso. É quando eu pego, tem uma mensagem a ser passada, tem um sentimento a ser passado, e eu vou fazer criações com palavras poéticas para passar essa mensagem. E ela é muito comum, a poesia, a música, composições. Certo? Essa vai ser a tal da função poética. A quinta função, que vai ser chamada de função fática, é a função centrada na interação. É quando eu quero testar meu canal de comunicação. É quando eu falo, oi, tudo bem? Ou seja, eu falo oi, esperando que a pessoa fale oi também, para eu saber, é verdade, então a comunicação vai acontecer, a pessoa me respondeu. Então, oi, olá, tudo bem, e aí, beleza? Todas essas vão ser a utilização da função fática, testar esse canal de comunicação, testar essa interação entre eu, emissor, e o outro que é receptor. E por último, e não menos importante, nós temos a função metalinguística. É um nome desse tamanho, né? Enorme, mas é uma coisa super simples. O que é que vai ser meta, o que é que vai ser linguística? Quando fala sobre meta, é sobre si mesmo. Linguística, sobre linguagem. Então, uma linguagem que fala sobre si mesmo. O que que isso quer dizer? É quando eu vou utilizar a minha comunicação, a minha linguagem que eu escolhi utilizar, para falar sobre ela mesma. Por exemplo, essa aula aqui é sobre o quê? Português, não é? Qual é o tema que eu estou falando? Português. Então, essa aula que eu estou dando aqui, eu estou utilizando a minha função metalinguística, além da função referencial, claro, estou explicando o assunto. Mas, principalmente, uma função metalinguística, porque eu estou utilizando da minha linguagem, que é o português, para falar sobre português. Em que tipo de gêneros textuais eu posso ver esse tipo de função metalinguística? Posso ver em gramática, posso ver em dicionários, na aula mesmo, até mesmo quando eu pego, por exemplo, posso pegar um filme, e um filme explicando como é que se faz um filme. Ele utilizou a linguagem cinematográfica para explicar o quê? Uma linguagem cinematográfica. É uma função metalinguística. Como é que isso aqui vai cair na prova de vocês? Lá vocês vão ter textos, né, trechinhos, pode ter até mesmo tirinhas, e você vai ter que conseguir identificar a função, né, da linguagem nesses trechinhos de texto. Então tem muito a ver mais com interpretação e você realmente, claro, lembrar dos nomes de cada um, certo? Não é difícil, é muito mais questão de treino, tá certo, pessoal? Então até a próxima aula, viu? Espero que vocês tenham gostado. Beijo da tia!